Olá pessoal, aqui com vocês Luiz Lamin mais uma vez. Para quem não me conhece, tem o vídeo de apresentação no link abaixo. E conforme eu havia prometido, eu vou refazer esse vídeo sobre diabetes tipo 2 e hipnose. Eu já havia feito um vídeo anterior, mas faz algum tempo ele ficou com qualidade ruim, eu estava nas instalações do cliente, mas agora com recurso melhor vou fazer esse material com uma melhor qualidade para vocês. Logo mais após a vinheta. Vocês podem estar perguntando, né? O que tem a ver diabetes tipo 2 com hipnose? Ok, eu também fiz essa mesma pergunta há muito tempo atrás. Mas você pode sim. A hipnose não é um remédio, a hipnose não faz mágica, né? Mas você vai entender no decorrer desse vídeo como que funciona e como você pode aplicar a terapia, a hipnoterapia para ajudar pacientes com problema de diabetes tipo 2. Primeiramente, falando de forma bem simples, o que vem a ser o diabetes tipo 2, né? Ocorre com maior frequência em pessoas com sobrepeso, ainda que existam casos com pessoas que têm o corpo normal, mas por outra disfunção. Agora, nas pesquisas e você procurando na Organização Mundial da Saúde ou até mesmo no site original em inglês, você vai ver que a maior ocorrência está com sobrepeso. Então, primeiro entendendo a diabetes, você comendo, por exemplo, carboidrato, ele processa rapidamente no seu organismo e se transforma em glicose. Quando nós temos glicose no corpo, que é o nosso alimento celular, o pâncreas libera insulina, que é responsável por conduzir a glicose, por abrir as portinhas. Cada célula existem os chamados receptores, que são pequenas portinhas, e a insulina é responsável por abrir esses receptores para poder ocorrer a administração do açúcar dentro das células, né? A absorção do açúcar. Ocorre que por alguma disfunção você pode ter receptores falhos em algum momento da sua vida, ou até mesmo uma baixa produção de insulina. A essa deficiência, a essa resistência da insulina, podemos chamar assim, é que se dá o nome de diabetes tipo 2, tá bom? E o que vai acontecer? O que você pode fazer como primeiro passo para o seu cliente? Então, durante a anamnese, que você vai fazer no consultório, você vai procurar conhecer o hábito, o que o seu cliente gosta e assim por diante. Todos nós terapeutas temos o nosso padrão de anamnese e você vai seguir o que melhor lhe convir. Então procure descobrir a causa. O que você pode fazer? Você pode, num primeiro momento, fazer uma R2C. Se você não gosta de fazer regressão, você pode usar a sua melhor prática, você vai procurar a sua melhor indução, a sua melhor ferramenta. Então a hipnose ela é a ferramenta usada na terapia que vai contribuir para você procurar amenizar e descobrir a causa que está provocando essa compulsão alimentar, talvez, no seu paciente. Ok? Porque o seu paciente, como ele reduzindo o peso, automaticamente você vai conseguir reduzir o índice glicêmico do seu paciente, correto? Então você pode fazer uma R2C, você pode fazer o trabalho da criança interior, você pode fazer uma respiração azul, enfim, busque a sua melhor forma, repetindo, a sua melhor indução, a sua melhor prática.
Existe um outro fator que contribui também para o aumento do açúcar no corpo, que é o estresse. Mas o que o estresse tem a ver? Olha minha, o que tem a ver o estresse com diabetes, né? Bom, se você imaginar, lá nos primórdios, o ser humano, ele tinha que ou correr ou atacar numa situação de perigo. Vivia da caça, ora com animais de tamanho potencial que conseguiam ser enfrentados pelo nosso porte, e ora tem que fugir. E o corpo não tinha reserva de energia, porque você não tinha lanche, você não tinha comida desbalanceada, correto? Então, como o ser humano tem um corpo, uma máquina perfeita, nós temos duas reservas de açúcar em nosso organismo: o fígado e músculos. E quando você está submetido a estresse, o cérebro manda um sinal para a glândula adrenal, essa glândula que fica em cima dos rins ali, chama suprarrenal, que ela libera cortisol. O cortisol é responsável por conduzir açúcar também pelo organismo, porque ele vai retirar açúcar do músculo ou do fígado, que são as reservas naturais. Ora, você já estava com problema de insulina sobrando, com glicose sobrando, porque a insulina, ou pouca insulina, ou por problema dos receptores. Aí você passa por um estresse, a glândula suprarrenal libera cortisol, que vai remover açúcar para conduzir para o sangue do fígado ou dos músculos, então, e você aumentou a glicose no sangue. De novo o pâncreas vai querer liberar insulina, porque o pâncreas não sabe o motivo do aumento da insulina, do açúcar, da glicose. Então ele vai ter que liberar. O que vai acontecer? Você vai dobrar o nível de açúcar que você tem, sabe? Não dá para quantificar assim, mas imagina que você está liberando mais açúcar de outras fontes e você nem queimou aquela. Aí que está o problema, que você tem que buscar com a terapia a sua melhor prática para reduzir também o estresse do seu paciente, correto? Em outros vídeos nós podemos falar quais ferramentas, quais induções utilizar, ok? Mas para você que já é terapeuta e você já conhece essa dinâmica, você sabe o que melhor lhe convém, tá? Então tá, nós já vimos então o problema do sobrepeso, do açúcar, e nós vimos agora o estresse, ok? São dois fatores que contribuem para a produção e a liberação da glicose no sangue. Outro fator também preponderante é a dor crônica. Todo sobrepeso vai ter ou dor no joelho, dor no calcanhar, dores nas costas, ou uma enxaqueca, enfim. Isso são dados de pesquisas. E você pode facilmente procurar no Google e você vai encontrar uma quantidade imensa de material que vai falar sobre esse tema. Então, a dor crônica. O que acontece com a dor crônica no organismo? Ela provoca estresse também. Se você não consegue ter um controle da dor, você vai amanhecer estressado. E o estresse novamente liberando cortisol, liberando glicose para o seu corpo, de fontes que eram para ter reserva. E aí você tem um problema que são dois hormônios lipogênicos trabalhando, a insulina e o cortisol, e carregando gordura. O que acontece? A célula de gordura não vai trabalhar, porque você está colocando mais.
Você não está deixando a célula de gordura fazer o seu trabalho e está tirando de fontes que são desnecessárias, porque você está submetido a estresse, correto? Então, procure trabalhar com o seu paciente com a terapia para aliviar essa dor crônica. Eu também faço hipnose para controle de dor, e você, se ainda não trabalha com controle de dor, nós podemos lhe ajudar, ou você pode procurar também um outro veículo para aprender o controle da dor, enfim. Então, o sobrepeso, estresse e dor crônica. E tem mais um fator agora. Pergunte para o seu paciente se ele dorme bem. O sono, uma noite curta de sono, provoca em você estresse. E o ciclo não para. Então você tem que cuidar de todos esses 4 fatores para reduzir de forma significativa essa produção exagerada da insulina e do cortisol. Tá correto? No final de tudo isso, você fazendo essa terapia, você pode fazer, então, repetindo, uma R2C, você pode fazer o trabalho do perdão, você pode fazer a respiração azul, a criança interior, e também sugestões para estimular o seu cliente, seu paciente, a comer de forma mais saudável, a comer de forma reduzida. Você pode fazer o balão gástrico, eu faço também o balão gástrico. Você pode orientar seu paciente com sugestões motivacionais para ele se exercitar, correto? Se o cara não gosta, se a mulher não gosta de uma academia ou de fazer uma caminhada, que faça pelo menos um exercício no quarto. Você vai ter que encontrar junto com ele ou ela o que melhor convém para poder juntos alcançar um melhor resultado. Quando você consegue explicar para o seu cliente esse ciclo que ocorre dentro do organismo, porque muitos às vezes vão se tratar, mas não sabem nem o que está acontecendo dentro do corpo. Quando você consegue explicar de forma clara o que acontece com esse ciclo do diabetes, o seu cliente vai ser conivente contigo e ele vai buscar junto esse resultado. Tá bom? Então procure trabalhar de forma a motivá-lo, a incentivá-lo e conseguir uma vida melhor. Eu vou deixar também aqui um link para vocês do e-book. Esse e-book está de forma bem ilustrada, falando exatamente sobre o que nós estamos tratando aqui nesse vídeo. Numa versão 2 vai ter sugestões com receitas para combinar e diminuir, fazendo a fórmula do açúcar, que você conseguindo comer de forma combinada os alimentos, você consegue produzir mais açúcar, nenhum açúcar ou médio. E essa versão 2 está sendo editada, logo mais nós teremos novidade, tá bom? Fica aqui a dica, clique em gostei e logo mais teremos novos vídeos. Grande abraço para vocês. Tudo de bom.